Hoje a gente vai dar continuidade na matéria de química. De semana passada a gente viu a tabela periódica, a gente viu os elementos, como é que eles são classificados, e agora a gente vai ver sobre as ligações químicas, ok? Então vamos começar aí, ó, com a primeira página do livro de vocês. Se vocês abrirem lá na unidade 7, no capítulo 7, lá do livro, tem a seguinte pergunta, ó, letra A. Os líquidos que Rosângela colocou nas garrafas acima são elementos químicos ou compostos químicos? Justifique sua resposta. E aí, pessoal, a água pura, o álcool e o vinagre são elementos ou são compostos? Para quem respondeu composto, está muito correto. Porque é o seguinte, ó, deixa eu marcar aqui com minha caneta, ó. Presta atenção. Eu tenho aqui a água pura. Do que é feita a água? A água ela é feita de átomos de hidrogênio, que são esses dois bolinhas mais clarinhas aqui, e de átomos de oxigênio, ok? Então eu tenho dois tipos de elementos aí, hidrogênio e oxigênio. Acontece que se esses elementos estivessem separados, aí sim eu teria elementos químicos. Mas como eles estão unidos por alguma coisa é essa chamada ligação química, e eu represento uma ligação química usando um tracinho, então, pessoal, eu tenho um composto químico. Então, o que é um composto químico? Nada mais é do que elementos que estão unidos por uma ligação química, ok? Então, olha só, no caso da água, eu tenho átomos de oxigênio e hidrogênio. No caso do álcool, esses pretinhos aqui são átomos de carbono. Então, eles estão ligados entre si também. E toda vez que eu fazer uma ligação, eu tenho que colocar esse tracinho. Então, se eu for colocar carbono ligado a carbono, eu tenho que colocar o tracinho. Acontece que tem uma regrinha. Já vou falar aqui, mas depois a gente vai ver. O átomo de carbono, vou falar dele, exclusivamente dele. O átomo de carbono, ele faz 4 ligações. Então, olha só, eu já fiz uma aqui. Então, esse carbono aqui está fazendo uma. Aí eu tenho que completar com mais 3 para poder ele formar 4, certo? Esse carbono aqui está fazendo uma. Vou até numerar aqui, vou até colocar de outra cor aqui. Ó, vamos lá. Está fazendo uma. Está fazendo 2. Está fazendo 3. Opa, que 3 feio. E está fazendo 4. Com quem que esse átomo de carbono está se ligando? Ele está se ligando a um outro carbono para poder fazer a primeira ligação. Aqui eu vou colocar hidrogênio, hidrogênio, e eu vou completar esse 4 aqui, eu vou fazer o hidrogênio bonitinho e botar o 4 aqui do lado. Então, ó, esse carbono aqui está fazendo 4 ligações. Uma com esse carbono, 2 com esse hidrogênio, 3 com esse hidrogênio, 4 com esse hidrogênio. Ah, todo mundo faz 4? Não. É o átomo de carbono que eu estou falando. Então, ó, vamos completar com mais 3 aqui para poder formar as 4 ligações dele, ok? Então, pessoal, é o seguinte. Nesse caso aqui, eu acabei de fazer um composto químico porque eu uni elementos químicos com outros elementos a partir de um tipo de ligação, ok? Depois a gente vai ver quais são os tipos de ligações que existem. Mas tanto o álcool, quanto o vinagre, quanto a água pura são elementos químicos que estão ligados entre si por ligações químicas. Por eles estarem ligados entre si por ligações químicas, eles são chamados de compostos, ok? Agora vamos lá. E sem contar também que eu esqueci de falar que eles têm propriedades. Então, se eles têm propriedades específicas, eles também são compostos químicos. Tipos de ligação química. Eu tenho... O que é uma ligação química? É a força atrativa, ou seja, que atrai e mantém 2 ou mais átomos unidos, ok? A quantidade de átomos que vai estar unido vai depender do composto, vai depender do tipo de elemento que está fazendo a ligação. Depois a gente vai ver que uns gostam de fazer 1, 2, 3, 4 e vão aumentando o número de ligações. Tem gente que não gosta de fazer ligação nenhuma, tem gente que gosta de ficar na boa. A gente vai estudar isso pedacinho por pedacinho. E existem 3 tipos gerais de ligações químicas. Quais são essas ligações? Ligações do tipo metálica, que vai acontecer entre metais. Ligações do tipo iônica, que vai acontecer entre íons. E ligações do tipo covalente, que é quando você compartilha o elétron, ok? A gente vai ver cada uma das ligações, ok? Então vamos começar pela ligação iônica. Definição: elétrons são transferidos de um átomo para o outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho elétrons, que são as cargas negativas. Esses elétrons, eles são transferidos, ou seja, sai de um para o outro, de um átomo para outro, dando origem a íons. Então, vamos supor aqui, ó. Pensa comigo, ó. Eu tenho... Pegar o exemplo aqui, pegar até minha caneta, ó. Botar minha caneta, aí eu tenho Na. Para quem for procurar na tabela, Na é sódio. Número atômico do Na, 11. Então, ele tem 11 prótons. Como está falando que ele é neutro, ele tem 11 elétrons também. Distribuir os elétrons nas camadas lá que o Bohr definiu. Aí ficou lá, S2,
2S2, 2P6, 3S1. A gente vai estudar que o sódio ele vai perder esse elétron. E daqui a pouco eu vou explicar por que ele perde esse elétron. Esse elétron aqui vai ser transferido. Repara que só tem um elétron aqui em cima? Beleza, só tem um elétron aqui em cima. Esse um elétron que estava aqui, ele vai ser transferido para o Cl. Agora pensa comigo. Eu estava neutro. Eu perdi uma carga positiva. Antes eu tinha 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. Agora eu tenho 11 cargas positivas e 10 cargas negativas. Então, meu átomo Na, ele vai doar esse elétron e, em consequência disso, ele vai ficar do tipo positivo. Ele vai virar um cátion, ok? Agora, vamos pensar no cloro. O cloro tem número atômico 17, ou seja, tem 17 prótons e 17 elétrons. Quando eu fiz a minha distribuição eletrônica, na minha última camada, que é essa aqui que está em negrito, eu tenho 2 com 5, eu tenho 7 elétrons, ok? E agora eu vou ganhar mais um elétron. Então, olha só, eu transferi esse aqui para cá. Então, repara que a bolinha que antes estava no Na, agora está no Cl. E o que acontece com o Cl? Pensa comigo. Eu tinha 17 prótons e 17 elétrons. Então, eu tinha 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. Acontece que agora eu ganhei uma carga negativa a mais. Então, eu estou mais negativo. Então, se eu estou mais negativo, eu vou ficar com esse símbolozinho aqui. Agora, pensa comigo. Eu tenho um cara que é positivo e um outro cara que é negativo. Lembra da regrinha das cargas? Cargas opostas se atraem ou se repelem? Cargas opostas se atraem. Se elas se atraem, eu vou juntar esse Na com esse Cl aqui por uma força atrativa de cargas. Consequência disso é que eu vou formar uma ligação do tipo iônica. Então, vamos lá. Elétrons são transferidos. Eu não transferi um elétron do Na para o Cl. Beleza. Então, elétrons são transferidos de um átomo para outro. Então, transferido Na para o Cl. Dando origem a íons. Eu não formei um íon cátion, o Na+, e um íon ânion do tipo Cl-. Então, beleza. Eu dei origem a um íon de cargas contrárias. Um é positivo e o outro é negativo. Se eles são de cargas contrárias, o que vai acontecer com eles? Eles vão se atrair. Quando eu tenho essa atração de cargas contrárias de íons, eu tenho uma ligação do tipo iônica. Tudo bem com relação a isso? A gente vai ver mais como é que chega nessas formulazinhas aqui lá na frente. Mas primeiro vamos entender quais são os 3 tipos de ligação. Então vamos lá. Olha outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um Mg que agora ele tem 2 elétrons para doar. Então, ele vai doar um para esse Cl. Eu vou até nomear esses Cls aqui, ó. Vou colocar aqui, vou até colocar de outra cor. Vou colocar de vermelho agora. Esse Mg vai doar esse elétron para esse Cl, que é o Cl1. E esse aqui, vou botar Cla, e esse aqui que é o Clb. Ok? E aí, o que acontece? Eu vou doar um elétron para esse Cl, aí ele vai ficar positivo. Depois, quando ele doar o segundo elétron, ele vai ficar positivo 2 vezes. Então, eu vou ter esse aqui, ó, Mg. Ele não perdeu 2 elétrons, não tem 2 prótons a mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. Então, imagina o seguinte, que eu tinha lá uma quantidade X e eu perdi 2 elétrons, fiquei com mais prótons. E cada um desses Cls, eu tenho o Cl aqui, ó, vou colocar, ficou com negativo, porque ganhou, o Cla ganhou. E o Clb também ganhou uma carga negativa, certo? Na hora de escrever a minha substância final, eu não posso, eu tenho que ficar neutro. Olha só, repara esse carinha aqui, tem alguma carga nele? Não tem. E eu tenho aqui, ó, Cl2. Esse 2zinho aqui, ó, tá indicando a quantidade de Cl que eu tenho. Eu não tenho o Cla e o Clb, então, na hora eu não diferencio. Cl, cloro é cloro, independente de ser um ou outro, é tudo mesmo cloro. Então, eu só indico o seguinte, eu tenho um átomo de magnésio e eu tenho 2 átomos de Cl. Como não tem nenhum númerozinho aqui, eu já justifico que é 1. Então, eu tenho um Mg, ou seja, um magnésio e 2 Cl. Por que eu tenho 2 Cls? Porque o meu magnésio ficava com carga mais 2. E para neutralizar e ficar todo mundo com carga 0, eu precisaria pegar 2 cargas negativas. Então, como o cloro só tem uma carga negativa, eu preciso de 2 cloros, ok? Vamos lá. Ligação covalente. Talvez essa seja a mais fácil de todas. Porque é o seguinte, eu compartilho elétrons. Então, ao invés de eu doar um elétron para o outro, eu vou dividir aquele elétron. É tipo assim, ó.
Imagina que você tá lá na sala e aí seu amigo não tem uma borracha, mas ele precisa fazer a prova, ele precisa de uma borracha. Se você estiver fazendo uma ligação iônica, você vai dar a borracha para ele. Você vai pegar a borracha e falar, toma, eu fico com essa borracha para você, não perturba minha cabeça. Mas se você estiver fazendo uma ligação do tipo covalente, você vai emprestar a borracha para ele, vai pegar a borracha, vai usar, ele vai usar a borracha, você vai compartilhar aquela borracha entre os dois. Então isso que acontece, ó. Olha esse caso aqui, ó, da estrutura da água. Eu tenho o oxigênio e ele está compartilhando o elétron. O elétron que vai servir tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Mesma coisa dos elétrons do oxigênio. Ele vai servir tanto para o oxigênio quanto ele vai servir para o hidrogênio. Então eu tenho divisão desses elétrons, compartilhamento. Um elétron meu eu empresto um para o outro, ok? Então olha outro exemplo aqui, ó, de compartilhamento. Se eu juntasse dois Cls, eu dividiria esse elétron entre um e o outro. Então eu contaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, e na hora de contar eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, porque ele está dividido entre os dois. Então eles estão dividindo ali, todo mundo saindo na beleza, ok? Dando continuidade aí. Ligação metálica. A ligação metálica é estabelecida entre os átomos de um único elemento metálico, ou seja, pessoal, se for pegar lá os metais de transição, que é aquela galera do meio da tabela periódica, eu posso fazer ligações entre eles, principalmente do mesmo elemento com o mesmo elemento. Então, tipo assim, eu quero fazer um anel de ouro. Vocês sempre estão vendo aí, anel de ouro. Tá, o ouro que a gente usa no anel não é puro, ele tem cobre e tem prata, mas ele faz uma liga metálica, isso é outra história. Mas eu quero fazer um anel de ouro, então a maior parte dele é feito de ouro. Então eu vou juntar lá 2 átomos de ouro. Vou até desenhar aqui. Ouro na tabela periódica, pessoal, não é AU, infelizmente, mas é AU, ok? Porque vem do latim. E aí, como é que eu faço essa ligação metálica? Vou até representar essa ligação de outra cor aqui, eu vou fazer de azul. Eu vou ligar isto a outro átomo igualzinho a esse, ok? Então, deixa eu botar aqui de vermelho de volta para poder fazer uma ligação. Qual que é a graça dessa história toda? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Deixa eu mudar até aqui, ó. A ligação que se estabelece entre átomos iguais de um metal denomina-se ligação metálica. Então, quando eu junto metal mais metal, eu formo uma ligação do tipo metálica. Então, ó, importante, a estrutura de um metal consiste numa rede de núcleos atômicos. Isso aqui está em português de Portugal, por isso que está com esse acento aqui. Números atômicos rodeado por elétrons. Então, isso aqui é um metal. Isso aqui é um metal. Essas bolinhas rosinhas aqui são metais. Beleza? Então, tem vários metais aqui, ó. Isso aqui que está em volta, esse Ezinho, são os elétrons. Acontece que quando eu faço essas ligações metálicas, esses elétrons ficam rodeando esses átomos de metal. E aí a gente chama isso de elétrons livres, que são os elétrons de valência de cada metal. Beleza, esses elétrons ficam entre esses átomos. E aí o que acontece? Quando você passa com uma corrente elétrica, ele consegue mover esses elétrons. Coisa boa disso, eles são bons condutores de energia. Por isso que, por exemplo, a gente usa fio de cobre na luz da nossa casa. Por quê? Porque os cobres, vamos lá, vários cobres. Imagina que cada maisinho desse aqui é um átomo de cobre. Cobre, 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 cobre. Quando você passa uma energia elétrica por esses átomos de cobre lá pelo fio, os elétrons se movimentam e eles conseguem transportar a energia, transportar esses elétrons. Então a energia que a gente vê lá, que a gente aperta o botão na parede e acende a luz, nada mais é do que elétrons. E quem conduz bem esses elétrons? Os átomos de metais, principalmente quando eles fazem ligações metálicas, ok? Outra coisa importante dos metais é o seguinte, eles são maleáveis. O que significa isso? Eu consigo moldar eles. Então, por exemplo, eu peguei esse aqui e eu coloquei um machadinho aqui, né? Isso aqui é feito de metal. Como é que ele fica com essa estrutura aqui? Simples, por eles serem dessa forma aqui, com os elétrons ao redor, eu consigo mover esses átomos e fazer com que eles fiquem no formato que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma espada, eu consigo fazer uma espada, porque eu consigo mover esses átomos do lugar. Não é tão simples assim, que se vocês pensarem no gelo. Depois que a água congela lá na forminha de gelo, ela fica naquele formatinho de cubinho, e para você mudar o formato, você tem que derreter, porque se você quebrar o gelo, se você bater no gelo, você vai destruir aquela estrutura, não vai ficar mais um cubinho perfeito, ela vai se partir. No caso dos metais, não, eu consigo moldar esses metais de acordo com o que eu quero depois que eles estão sólidos, ok? E aí é o seguinte, pessoal, eu sei que a princípio tá parecendo meio confuso, tipo, da onde que surgiu aqueles números todos, 1, S2, nanana. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então vamos lá.
Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte, lembrar dos gases nobres. Vamos lembrar dos gases nobres. Lembra que eu falei que os gases nobres, inclusive, recebem esse nome porque eles não gostam de fazer reação química? Então tá aqui, ó. A última fileirinha lá da tabela periódica são os gases nobres. Beleza. Eles não gostam de fazer ligação química. Então eu tenho o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio. E aí é o seguinte, os caras começaram a pensar assim, cara, por que esses gases não fazem reação químicas? Por que eles são tão rebeldes que não querem se misturar com o restante da galera? E aí eles ficavam, por que esses gases são inertes? Ser inerte significa dizer que eles não fazem reação química, eles não gostam de reagir. E aí o pessoal ficava pensando, e aí eles chegaram à seguinte conclusão. Tinha algo relacionado com a última camada, beleza? Mas o que é a última camada? A última camada, se vocês lembrarem lá do Bohr, que eu falei lá na aula anterior, quando eu falei lá da estrutura atômica, a última camada é chamada de camada de valência. Lembra que o Bohr definia que os elétrons ficavam em níveis de energias quantizados, com quantidades específicas? Então, quando você faz isso, quando você chegar no último nível de energia, você chama isso de camada de valência, ok? Então, vamos lá. Eu peguei o exemplo aqui do argônio, beleza? Então tá. Argônio, esse gás aqui, ó, bonitinho, rosinho, roxinho. E aí, o argônio na tabela periódica está representada por essas duas letrinhas, o A e o R. Coisa importante que precisa saber. O argônio tem 18 elétrons. Então, significa dizer que ele também tem 18 prótons. Beleza. E aí eu preciso fazer uma coisa chamada distribuição eletrônica. Vou mudar a cor da minha caneta aqui, ó. Eu preciso fazer uma coisa chamada distribuição eletrônica. O que é isso? Distribuição é distribuir e eletrônico vem de elétrons. Então, eu vou distribuir minha quantidade de elétrons. Quantos elétrons eu tenho? 18. E aí, o Bohr, ele definiu o seguinte. Na camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 8 elétrons. E na camada M, eu também tenho 8 elétrons. Então, ele fez uma distribuição aqui. Só que essa distribuição está muito geral. Eu preciso fazer uma distribuição mais específica. Então, vou fazer a distribuição eletrônica aqui. Beleza. Na primeira camada, eu falei que eu tinha 2 elétrons. Meu Deus, minha caneta saiu de novo. Olha só. Então, eu coloquei um S, 2. Eu acabei de gastar os meus 2 elétrons. Concordou comigo? Desse cara aqui, eu gastei. Agora eu vou para a segunda camada, que é o 2S2, 2P6. Eu tenho que colocar nessa ordem 1S2, aí concluiu 2, eu vou para o de baixo. 2S2. No subnível S só cabem 2 elétrons, então eu preenchi, acabou. Eu já tenho elétron para colocar? Tenho, então eu pulo para o próximo, que é o P. O P só cabe 6, então eu preenchi com 6 aqui. Beleza, se vocês fizerem as contas, olha só. 2 aqui com mais 6. Quanto que é 2 mais 6? Quem respondeu 8 está corretíssimo. Eu preenchi esses 8 elétrons aqui. E aí, se vocês pararem para poder pensar, olha só comigo, hein? Eu já gastei 10 elétrons dos meus 18. Então, agora, eu só tenho quantos para gastar? 8. Que são exatamente os outros 8 que ficam na camada M. Então, vamos lá. E eu coloquei aqui, ó. Então, como é que fica a regrinha? Eu vou colocar 1S2, 2S2, 2P6. Eu vou para o próximo nível. 3S2, 3P6. Ok? Se eu for juntar aqui, eu tenho 2 aqui com mais 6 aqui. Deu um total de 8 também. Se eu for fazer as minhas contas, 8 mais 8 é 16, com mais 2, 18. Eu gastei quantos elétrons? 18 elétrons. Ok, eu gastei todos os meus 18 elétrons aqui e eu acabei de distribuir. Como é que está essa distribuição desses 18 elétrons? Ok? Só que é o seguinte, toda vez que eu falo da camada de valência, eu estou falando da minha última camada. Então, eu estou me referindo a esta camada aqui. Reparou que eu vou esquecer essas aqui anteriores. Por que eu usei as anteriores? Para poder eu chegar na última. Depois que eu cheguei na última, o restante não me interessa mais. Me interessa agora a última camada. Então, repara o seguinte. Na minha última camada, quantos elétrons eu tenho? Eu tenho 18 elétrons. 8 elétrons, desculpa. Eu tenho 8 elétrons na minha última camada. Beleza? 2 daqui, com 6 daqui de cima, 8 elétrons. Vamos dar continuidade aí. O que é a distribuição de energia? É distribuir os elétrons no nível de energia. Vou fazer novamente. Vou distribuir agora uma cacetada de elétrons. Vou distribuir 35 elétrons, que é o caso do bromo. Ok? Para vocês verem como é que fica essa distribuição eletrônica. Porque isso aqui é muito, muito, muito importante. Ok? Então, aqui está a fotinha do bromo. Como é que a gente usa ele naturalmente lá como a gente pega de verdade ele. Não é só um BR. Ele é esse troço aqui.
é perigoso, não pode ser mexido de qualquer jeito. E aí é o seguinte, como é que eu vou fazer essa distribuição? Um S2 tem que distribuir 35. Um S2, aí depois eu venho 2S2, tem que ser nessa ordem, não pode mudar essa ordem. Depois eu venho 2P6, que não ficou lá em cima não, mas é lá em cima. Já foram 10 elétrons, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Depois eu venho para o 3S2, agora já foram 12 elétrons. Continuando, 3P6. Repara, agora vem a próxima regrinha. 4S2, só que ao invés de eu completar com 4P6, eu tenho que retornar lá em cima para fazer o 3D10. Meu Deus, Tayane, como assim? Fica tranquilo que a gente vai fazer muito dever disso. É o seguinte, pessoal, as camadas, os subníveis são assim, ó, S, P, D e F. Eu tenho esses subníveis aqui para distribuir. Acontece que o máximo que eu posso colocar num subnível S são 2 elétrons. Isso significa dizer que eu posso colocar um só? Posso, mas eu posso colocar no máximo 2. Eu posso colocar 0, 1 ou 2. No subnível P, eu posso colocar no máximo 6 elétrons. Então, eu posso colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu nunca posso colocar 7. No subnível D, eu posso colocar até 10. É o máximo. E no subnível 14, no significa F, eu posso colocar até 14. A gente vai chegar no F? Por enquanto, não. Vocês não precisam chegar lá. Quero que vocês saibam o seguinte. São Paulo, Distrito Federal. Para vocês nunca esquecerem essa regrinha. Então, ó. No primeiro eu coloquei 2. Eu posso colocar 3? Não. Então, eu tenho que pular para o nível de baixo. Então, ó. Repara. Vou fazer a setinha aqui, hein? Bati no muro. Retornei lá em cima. Vamos lá. Bati no muro. Eu fiz a voltinha e voltei lá em cima, ok? Agora, eu vou passar pelo 3S2. Bati no muro, eu vou voltar lá em cima. Repara que como eu voltei lá em cima, eu não posso ir direto para o 3D10, senão eu teria que fazer essa curva aqui. Eu tenho que continuar descendo. Eu vou descer para onde? Para o 4S2. Bati no muro. Agora sim eu tenho que voltar lá em cima. Por isso que eu vou lá no 3D. Ok? Então, eu sempre faço essa voltinha aqui para poder fazer. Vamos contar comigo? Vou até colocar de outra cor aqui a minha caneta. Vou colocar de verde agora. No primeiro, eu tenho 2 elétrons. No segundo, eu tenho 6 mais 2, eu tenho 8. Já foram 10 elétrons, concorda comigo? Nesse aqui, eu tenho 10, 16, com mais 2, 18. Então, já foram 18 elétrons. Beleza? Agora eu tenho esse aqui que já foram... Vamos fazer as contas para ver quanto a gente falta? 18 com mais 8. Vamos ver quanto que vai dar aqui. 18 com mais 8. 8 mais 8, 16. Subiu 1. Fiquei com 26. Já foram 26 elétrons. Com mais 2 dali, já foram 28. Certo? Agora, eu coloquei esse mais 2 aqui. Então, eu vou para 30 elétrons. Quantos elétrons ainda falta para poder distribuir? Eu tenho já distribuí 30. Faltam distribuir mais quantos? Mais 5 para chegar em 35. Então, ó, eu tenho que colocar 5 elétrons. Em qual próxima casinha que eu vou colocar? Deixa eu descer aqui meu marca-texto aqui de vermelho, ó. Eu vou descer para cá. Quem fica embaixo do 3P6? Vai ser o 4P. Só que tem uma coisinha. Vou até apagar aqui para poder ficar mais fácil de vocês enxergarem, ó. Tem uma coisinha. Eu não tinha só 5 elétrons para distribuir? Então, beleza, eu distribuí 5 elétrons. E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Agora, eu coloquei aqui os 5 elétrons. Só que vamos olhar para a minha última camada? Na minha última camada, quantos elétrons eu tenho? 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 elétrons. Reparou uma coisa diferente? Na minha última camada do bromo, eu tenho 7 elétrons. Na minha última camada do argônio, eu tinha 8 elétrons. Então, olha a diferença. Olha o que os carinhas observaram. Beleza, se eu pegar todos os gases nobres e fizer a distribuição deles, eu vou ver que a última camada deles termina com 8 elétrons. E dos outros átomos não terminam com 8, termina com 7, com 6, com 5, com 4, com 3, com 2, com 1, termina com qualquer número, menos com 8. Aí eles falaram assim, pô, tem então alguma coisa a ver com esses 8 elétrons que os gases nobres terminam e os outros átomos não terminam. Vamos estudar isso? Vamos. E aí é o seguinte, ó. Como o bromo tinha 7 elétrons na última camada e o átomo do gás nobre não tinha, eles resolveram estabelecer o que é chamado de regra do octeto. Ou seja, quando você chegar em 8 elétrons na última camada, você fica com a estabilidade altíssima, você fica estável. Tipo assim, ó, vamos supor. Imagina você
tá em pé na sala da sua casa. E aí você precisa, para você poder deitar no sofá, você precisa de 8 elétrons. Beleza. Então, por que você deitar no sofá você precisa de 8 elétrons? Porque quando você deita no sofá, você fica lá de boas, fica relaxado, estica as pernas, fica com o corpo tranquilão. Se estiver em pé, você não fica tão relaxado quanto se você estiver deitado, concorda comigo? Então a estabilidade vem quando você deita. E aí é o seguinte, imagina comigo aqui, ó. Você tem 7 elétrons. E aí você tá a um passo de chegar no sofá. O que você prefere? Dar um passo, ou seja, ganhar um elétron e chegar no sofá, ou dar 7 passos para trás e deitar na cama? E aí, qual que você gasta menos energia? Claramente, se você deitar no sofá com um passo, você vai gastar menos energia. Então, ele vai ganhar um elétron para poder ganhar a estabilidade dele, ok? Então, qual que é a regra do octeto? Um átomo instável, ou seja, que não tem 8 elétrons na sua camada, tende a perder, ganhar ou compartilhar. Ele vai fazer qualquer coisa, não importa se você vai perder, ganhar ou compartilhar os elétrons da sua última camada até completar 8 elétrons nesse nível. Quando você completar 8 elétrons, você chegou no nível de estabilidade. E aí, quando você chegar no nível de estabilidade, beleza, agora você tá na boa, ok? Então, por que eu fiz aquilo tudo lá e por que eu tô falando disso na ligação química? Porque para você poder fazer a ligação química, você não faz uma ligação química para perder. Você só faz uma ligação química se você for ganhar alguma coisa com isso, ok? Ninguém vai sair de casa para ir na rua sem ter nada de interesse. É a mesma coisa dos átomos. Por que eu vou sair do meu lugarzinho para fazer um favor para você se eu não for ganhar nada com isso? Então, pessoal, os átomos, eles ficam assim, ó, beleza, tô aqui. Se eu me ligar fulano, eu vou ficar com 8 elétrons, vou ficar estável. Ah, beleza, se eu vou ficar estável, então eu vou. Agora, se eu vou me ligar ciclano e não vou ficar estável, vou ficar agitado, eu não quero. Então, qual que é a regra? Essa aqui tem que ser, tá na veia, regra do octeto. Os átomos que não têm 8 elétrons na sua última camada, eles vão perder, ganhar ou compartilhar para poder ficar com estabilidade, ok? E aí, ó, é mais fácil ganhar um elétron ou perder 7? É mais fácil ele ganhar 1 do que ele perder 7, ok? Então ele é mais fácil ganhar um elétron, ele vai fazer isso. Ele vai ganhar um elétron para poder ficar com 8 elétrons na última camada. Só que aí que vem a coisa boa, a parte boa agora da história. É o seguinte, repara que o bromo faz parte do grupo dos halogênios, ok? No grupo dos halogênios também tem o flúor, também tem o cloro, também tem o iodo e também tem o astato. Acontece que todo mundo dessa família tem a tendência de ganhar um elétron. Então, Nathaniel, eu preciso agora fazer a distribuição eletrônica de todos eles? Não. Se você fizer de um, você já vai saber do restante. Então, se você fez do bromo, você sabe que todo mundo da família 17 tende a ganhar um elétron. Então, o flúor vai ganhar um elétron para poder ficar com 8, o cloro vai ganhar um elétron para ficar com 8, o bromo vai ganhar um elétron para ficar com 8, o iodo também. Então, todo mundo dessa família vai ganhar um elétron, porque todo mundo faz igual, ok? Então, olha só, tendências dos halogênios é ganhar um elétron. Você conhece a fórmula do sal de cozinha? É o Cl-. Ele vai ganhar, é o cloreto de sódio, NaCl. O cloro tá aqui, ó. Ele vai tender a ganhar um elétron do sódio para poder ele ficar estável. Olha que beleza, que maravilha, né? Então, todo mundo agora vai fazer isso desde que ele faça parte de um desses carinhas aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, ok? Então, fica mais fácil agora. E aí, ó, ele ganha um elétron e o Na fica positivo e o Cl fica negativo. Olha só, outra coisa importante aqui é a estabilidade do hidrogênio. O hidrogênio, pessoal, não tem família. Vocês lembram disso? Que ele não tem família, ele é órfão. Então é o seguinte, o hidrogênio, ele é um átomo muito pequeno, muito pequeno, não tem espaço para nada nele. Então, eles descobriram que o hidrogênio, ele fica estável, ou seja, ele fica na boa, na redinha dele, quando ele tiver 2 elétrons na última camada. Por isso que o hidrogênio só faz uma ligação química, porque ele já tem um elétron, e ele compartilha mais um elétron e fica com 2 e fica na boa, ok? Ou ele vai ganhar um elétron, ou ele vai perder esse um elétron. Desde que ele fique lá na estabilidade de 2 dele, tá ótimo. Então, outra coisa aqui muito importante que vocês precisam saber, e eu sei que é bastante coisa para poder ver, mas é o livro, então vamos lá. É notação de Lewis. Lewis foi um cara lá, um cientista, que ele resolveu facilitar a vida da gente. Ele falou assim, cara, esse negócio de ficar fazendo um S2 é muito complicado, vamos melhorar essa coisa aqui. Seguinte, ele pegava cada um dos elementos, fazia a distribuição e botava o símbolo de Lewis. Então, ó, vamos lá, deixa eu pegar minha caneta. Repara, o lítio só tem um elétron na última camada. Aí ele vai lá e faz o quê? Bota um pontinho aqui do lado do lítio, ok? O berílio tem 2 elétrons na última camada, então ele foi lá e colocou
esse pontinho e esse pontinho. Colocou 2 pontinhos. O boro tem 2, com mais 1 aqui, 3. Então, ele foi lá e colocou 3 pontinhos, ok? O carbono tem 2, com mais 2, 4. Então, ele colocou 4 pontinhos. Isso significa o quê? O lítio vai fazer uma ligação, o berílio vai fazer 2, o boro vai fazer 3, o carbono vai fazer 4, o nitrogênio não vai fazer 4 ligações, mas ele vai fazer 1, 2, 3, vai ficar com esses 2 elétrons aqui soltos, mas quando tiver possibilidade ele vai usar esses elétrons para poder fazer ligação, ok? O oxigênio é a mesma coisa, esses 2 elétrons quando estão emparelhados assim, ó, quando tem 2 assim, esse e esse, tá vendo? É diferente desse. Tá vendo? Ó, vou fazer a distribuição do oxigênio para vocês verem aqui. A primeira coisa que eu faço é colocar o O do oxigênio. Aí eu venho aqui na última camada e vejo, ele tem 2 com mais 4, então ele tem 6 elétrons. Então eu vou lá, uma bolinha, vou até aumentar a bolinha aqui, 1, 2, 3, 4. Eu coloquei 4 elétrons, mas tá faltando 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que emparelhar, ou seja, colocar do ladinho. Então eu vou colocar do ladinho desse aqui e desse aqui. Não importa do ladinho que eu vou fazer. O que eu sei é o seguinte. Vou até botar de outra cor aqui. Oxe, não ficou de outra cor. Pessoal, é o seguinte, ó. Repare. Vou até circular de novo, ó. Repara que esse aqui tá em dobro e esse aqui também tá em dobro. Eu chamo isso de elétrons emparelhados. Ou seja, tá um do ladinho do outro. Então, uma duplinha aqui e uma duplinha aqui. Quando eu tiver uma duplinha, eles não vão fazer ligação química. Então, o oxigênio vai se ligar aqui e aqui. E esses dois aqui? Esses dois vão ficar aí. Ninguém mexe. Ok? Tranquilo? Olha o flúor aqui. Eu vou fazer do flúor. O flúor é aquele caso dos halogênios. Ele tem 7 elétrons na última camada. Vou até mudar a cor do marca-texto aqui, hein? Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4. É assim que funciona a estrutura de Lewis. Tem 7. Eu botei 4. 5, 6... 7. Beleza, ficou uns bolões gigantescos. Ok. Agora vamos ver quantas ligações ele vai fazer. Esse aqui tá em parzinho, não vai ligar. Esse aqui tá em parzinho, não vai ligar. Esse aqui tá em parzinho, também não vai ligar. Eu só tenho um cara livre. Então, quantas ligações ele vai fazer? Umazinha só. Porque quando tá em parzinho, não se liga mais ninguém. Só quando tiver perdidinho assim, ó, soltinho um elétron. Ok? Olha só que interessante, ó. Vamos pular pro lado de cá agora, ó. O sódio, ele tem um elétron. O que é mais fácil para ele? Ganhar 7 ou perder 1 e ficar com 8? Porque vou fazer a distribuição do sódio aqui, ó. O sódio, pessoal, deixa eu ver quantos elétrons. Deixa eu botar lá na tabela periódica para descobrir quantos. Deixa eu ver se tem aqui a distribuição dele. Aqui, ó. Vou fazer a distribuição dele aqui nessa página. Tendências de metais alcalinos. Metais alcalinos é a primeira fileira da tabela periódica, ok? Eles têm a tendência de perder um elétron. Então, vou fazer a distribuição eletrônica aqui para vocês. Ó, vamos lá. O sódio tem 11 elétrons, ok? Então, vamos distribuir eles aqui. Um S2, lembra? Vou colocar aqui, ó, S, P, D e F. São Paulo, Distrito Federal. Quantos elétrons cabem no S? Cabem 2. Quantos elétrons cabem no P? 6. Quantos elétrons cabem no D? 10. Quantos elétrons cabem no F? 14. Então, vamos lá. Eu tenho um S2, 2 S2, 2 P6. Quantos elétrons já foram? 2 aqui, 4 com mais 6, 10. Então, eu preciso distribuir quantos? 11. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou colocar 3S1. Então, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Agora, pensa comigo, ó. Pensa comigo, hein? É mais fácil esse cara ganhar 7 elétrons ou é mais fácil... Opa, meu 7 ficou feião, hein? Ou é mais fácil eu perder esses elétrons aqui e ficar com 8 nessa última camada aqui e eu transferir a última camada para essa? Pensa comigo. É mais fácil eu dar um passo para trás e chegar no sofá ou dar 7 para frente para chegar na cama? É mais fácil eu dar um passo para trás. Então, a tendência dele é perder esse elétron aqui da última camada. Eu perco, eu dou para alguém, dou de graça. Fala, toma, leva. Porque a minha última camada ela vai ficar com 6 elétrons. Se ela ficar com 6 elétrons, o que vai acontecer? Vou ficar na estabilidade. Então, todo mundo aqui, ó, dessa galerinha aqui, dessa família, o que eles vão fazer? Eles vão perder um elétron para poder ficar assim, ó, do tipo mais. Porque perdendo esse elétron, o que acontece com eles? Eles ficam com 8 elétrons na última camada, ok?
Outra coisa, metais alcalinos terrosos. É o mesmo esquema, só que ao invés de perder um, eles vão perder quantos? 2. Aí eles ficam Be2+, magnésio 2+, cálcio 2+, sempre naquela ideia, perde 2 para poder ficar com 8. Metais de transição, galera. Essa galera aqui não tem como fazer uma provisão específica, porque eles têm tendência a perder elétrons, e geralmente pode ser 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, não tem muita regrinha para poder seguir com eles, ok? Eles costumam perder, a gente não vai se focar muito neles não. Tendência da família do oxigênio é fazer 2 ligações químicas, então eles ganham 2 elétrons, ok? Então o oxigênio tem tendência a ficar esse ânion grandão aqui, ó, -2. E aí, só para poder terminar agora, que é o seguinte, o que as ligações fazem? Qualquer regra básica da ligação é buscar estabilidade. É aquela história que eu falei, a gente só se junta com quem a gente quer para ganhar alguma coisa. Se não for para ganhar nada, a gente nem vai. Não é assim? Se não for para ganhar ponto no trabalho, a gente nem faz. Então é assim que funciona. E aí é o seguinte, quais são os tipos de ligações químicas? Eu tenho ligação do tipo covalente, que é o compartilhamento de elétrons. Eu tenho a ligação iônica, que é a formação de íons. A atração eletrostática, ou seja, de cargas diferentes entre os átomos. E aí eu tenho a doação de elétrons, um doa para o outro. E eu tenho a ligação metálica, que são elétrons livres nos metais, que é aquele mar de elétrons que vai passar por... Você consegue passar, por exemplo, a corrente sanguínea, a corrente elétrica para poder ligar uma luz, por exemplo, ok? Eu sei que essa matéria ficou muito grande, mas eu preciso muito que vocês façam exercício e tiram dúvidas, porque essa matéria não é fácil, ok?